sabor de sangue, tem gosto de mel, tem gosto de sangue. A nossa vitória, a minha vitória, a tua vitória, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Os vitoriosos estão aqui essa noite, amém? Amém. Já chegaram os vitoriosos, amém? Amém. Graças a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler os versículos do 1 ao 13 da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 1 em diante até o 13. Primeiro até o 13. 1 Samuel, no Velho Testamento. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos encontraram, irmãos? Amém. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura, então, da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16. Nos diz a palavra de Deus. Samuel unge Davi. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui.
Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que ainda estão de pé, podem tomar vossos assentos. Louvado seja e agradecido o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, no final aqui, amados irmãos, que então, o Espírito, daquele dia em diante, daquele instante em diante, daquela hora em diante, daquele momento em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito de quem? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de quem? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, daquele dia em diante, ele se apoderou de Davi. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, dessa noite em diante, ele pode se apoderar de você. Ele pode se apoderar de ti. Basta somente você dar lugar. Basta somente você dar liberdade. Basta somente você abrir essa tua boca gorda e dar glória a Deus. E dar aleluia. Basta somente você dizer sim para o Espírito Santo de Deus. Basta somente você dar liberdade. Basta somente você ser sensível à presença do Espírito Santo de Deus. Basta somente você abrir a porta do teu coração e dizer para o Espírito pousar no teu coração como uma bomba. Dizer para ele: Espírito de Deus, pode no meu coração, pode como uma bomba, pode na minha vida, vem fazer morada, Espírito Santo de Deus, no meu coração. Porque muitas vezes, amados irmãos, podemos ter a igreja lotada, podemos ter a congregação lotada, mas, amados irmãos, se nós formos entrar no profundo da alma de cada um, no íntimo, lá no escondido, lá, amados irmãos, onde o pastor não entra, aonde os obreiros não têm acesso, aonde o ministério não pode adentrar, mas somente o Espírito de Deus, ele pode entrar, amados irmãos, lá naquele lugar, aonde, amados e queridos irmãos, o Espírito de Deus, ele tem livre acesso. Somente nesse lugar, amados irmãos, no teu coração, na tua vida, nos teus pensamentos, no teu raciocínio, no teu entendimento, somente Ele com a sua presença, somente Ele pode habitar. Mas se você deixar, se você abrir a porta do teu coração e deixar Ele fazer morada, se porventura quando o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, entrar no teu coração, e ele encontrar ali dentro um inquilino indesejado, ele encontrar um intruso ali que não era para estar ali, ele vai expulsar a tua vida, ele vai colocar para fora, ele vai bater em retirada, porque nesse teu coração, nessa tua vida, tem que ter somente lugar para o Espírito de Deus, somente para o Espírito Santo de Deus tem que haver lugar, meus queridos irmãos. No Velho Testamento, nessa época dos profetas, desses servos, desses homens de Deus, nas suas vidas, somente havia lugar para o Espírito de Deus. Nessa noite, eu vou falar, trazendo para nós essa palavra, sobre o ungido do Senhor, e sobre também alguns ungidos do Senhor naquela época. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela nos fala que então o Senhor, ele foi ao encontro de Samuel com a sua presença, com a sua glória. Ele foi através, amados irmãos, da sua voz, através, por intermédio da sua voz, ele se achegou até
Samuel e começou a conversar com Samuel. E ele se apresentou diante de Samuel e o Senhor disse a Samuel duras palavras para ele. Porque naquela época, quando Deus falava com os profetas, Deus não falava com melzinho, Deus não falava com doce, mas Deus muitas vezes, ele era duro, ele falava com rigor, ele falava com autoridade, porque ele era Deus, e os seus profetas tinham que abaixar a cabeça e ouvir as palavras de Deus, e obedecer às ordens do Senhor. Infelizmente, muitos profetas desviavam um pouco de obedecer ao Senhor, e queriam colocar artifícios, artimanha, estratégias para não entregar diretamente os recados. Mas quando eles agiam dessa forma, segundo o seu coração, o seu ministério não prosperava. E o Senhor, muitas vezes, falava duro com eles, como o Senhor falou com Samuel, quando o Senhor disse para Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Deus já tinha rejeitado. No coração de Deus, o rei Saul já tinha sido rejeitado por Deus. O seu reinado, a sua glória, já estava rejeitada por Deus, amados e queridos irmãos. Mas o profeta Samuel, quem sabe, muitas vezes Deus mandava entregar recados para Saul. E quem sabe o profeta Samuel dava uma desculpa, arrumava um jeito, entregava o recado pela metade, porque o profeta Samuel, ele era humano. Ele habitava num corpo de carne. O mesmo corpo que o rei Saul, ele tinha os mesmos sentimentos, as mesmas falhas. E quem sabe, como nos diz a palavra de Deus, o próprio Deus falando, o profeta Samuel tinha dó do rei Saul. Quem sabe ele pensava que o rei Saul não ia aguentar o recado de Deus. Como certa vez, o profeta de Deus chegou ao rei Ezequias. E o rei Ezequias estava cometido de uma enfermidade. E o rei Ezequias, amados irmãos, aquela enfermidade era para a morte. E o profeta chegou diante do rei Ezequias e disse para ele que Deus, porque o rei Ezequias ele estava de uma tal maneira na sua cama, no seu leito, que estava virado para a parede, virado de lado. E o profeta de Deus, o profeta do Senhor, chegou para o rei Ezequias e disse para o rei Ezequias, o Senhor tem ouvido as suas orações e vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Naquela época, Deus tratava face a face, cara